Então, queridos, nós queremos convocar a nossa pastor de Santarém, dia 25, nós estarmos jejuando. Então, eu quero que você possa selecionar uma refeição que você vai dedicar a Deus, ou café, ou almoço, ou jantar. O que eu te peço é que você faça um jejum sério, porque se de repente você tem mais de 3 refeições, tem 5, 7 refeições, aí não, pastor, eu vou jejuar o cafezinho das 3 da tarde, né? Mas logo em seguida você vai comer, aí não vale. Então faça um jejum bem sério. Outra coisa, jejum é de comida, então você tem que realmente sacrificar algum alimento. E amados, vamos orar, vamos botar na presença de Deus nossa casa, nossa família, os alvos da nossa folha, e com certeza vai ser demais, amém? Então, jejum começa dia 25 agora, então já está bem pertinho, e eu quero que você possa embarcar conosco nesse desafio, amém? Amados, agora quero compartilhar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, agradecer ao Espírito Santo por me dar a permissão de estar nessa plataforma, nesse altar. Também minha liderança, pastor Luiz, pastora Miriam, por ter confiado, essa oportunidade. E assim, eu gosto muito de ministrar assuntos que Deus tem falado comigo. Então, eu não estou pensando em ninguém, não estou dando mensagem chapéu em ninguém, não conheço a sua vida. Se é para dar mensagem chapéu, estou dando em mim mesmo, amém? Então, se você pensar, essa mensagem do pastor Paulinho é chapéu para ele mesmo, não estou pensando em ninguém. Mas eu sei que é algo que Deus tem falado muito comigo, que eu quero compartilhar com vocês. O tema dessa mensagem é: o tempo acabou, decida hoje. Estava conversando com a minha esposa, a Natalina, sobre o outro tema que eu queria dar. Ela disse: não, amor, esse outro tema não é muito legal não, é melhor você dar esse tema aqui. E aí, porque eu pensei em dar o tema assim, o basta de Deus, já chega, não dá mais não. Só que a Natalina falou: não, meu bem, é melhor você colocar um nome mais bonitinho. Então eu escolhi esse tema: o tempo acabou, decida hoje. Por favor, abra comigo a sua Bíblia para o livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eu vou ler em 2 versões. 2 Coríntios 6, 2. Porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, e eis agora o dia da salvação. Agora quero ler a versão que está no telão para os irmãos. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi, e no dia da salvação te socorri. Eis agora o tempo aceitável, e eis agora o dia da salvação. Amados, qualquer pessoa, qualquer um de nós, mesmo que não sejamos profundos em entender a palavra de Deus, ao ler esse versículo, nós percebemos que há uma urgência na salvação. Que esse versículo, provavelmente citado pelo profeta Isaías, do Antigo Testamento, ele quer dizer que Deus, meu amado, sempre está disponível para socorrer quem pede ajuda. Ouça o que eu vou te falar. Muitos de nós, inclusive eu, amados, não somos tão profundos nos princípios bíblicos e na teologia, e entendemos profundamente como Deus opera. Mas qualquer um de nós, no momento de angústia, no momento de desespero, no momento de dor, podemos clamar por Jesus, pedir ajuda de Jesus,
pedir socorro de Jesus. Senhor, me tira desse lugar, me tira dessa situação. Senhor, me salva. Senhor, me tira desse problema, me tira desse lugar, me tira desse pecado. Qualquer um de nós que pedir ajuda, Deus vai nos ajudar. Talvez a sua oração não vai ser teologicamente preparada, vão ser palavras simples do seu coração, mas mesmo assim, Deus vai te socorrer. Meu amado, quantos de nós temos exemplos assim, que você não sabia nem orar, você nem tinha muito conhecimento da igreja, de Deus, da Bíblia, e você clamou por ajuda e Deus te respondeu. A questão é que também esse versículo, ele traz o entendimento que a hora de pedir socorro e de pedir ajuda, não é amanhã, é hoje, é agora, é esse momento que nós estamos. E amados, quando nós começamos a perceber nessa passagem, o que Deus está destacando é que o momento presente, esse momento agora, é a oportunidade para você aceitar a ajuda de Deus. É agora que você precisa decidir em aceitar o socorro de Deus, em aceitar a salvação de Deus, em aceitar a mão estendida que Deus está fazendo para você. É agora. Irmãos, e Deus começou a falar comigo algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Ponto de número 1, Deus é longânimo, mas o tempo tem limite. Não estou aqui questionando a essência de Deus. Deus é amor, Deus é paciente, Deus é misericordioso, e graças a Deus que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Agora, querido, que eu estou te falando, que a Bíblia, ela nos deixa entender que a paciência divina tem limite. Vou repetir isso. A Bíblia nos deixa entender que a paciência divina tem limite. Meu amado, Deus, Ele vai tratando com o homem, muitas vezes, mas chega um momento que eu e você precisamos nos posicionar. Chega um momento que nós precisamos decidir o que nós queremos para a nossa vida. O próprio Deus limitou o tempo do homem. Lá em Gênesis, você vai ver que os primeiros seres humanos chegaram a viver próximo de 1000 anos. Eles viviam muito tempo. Mas em Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz bem assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. E Deus então estabeleceu a idade de 120 anos. Claro que naquela época, os homens e as mulheres comiam melhor, né? Hoje a gente come cada besteira, né? Aí começa a barriguinha a crescer, começa as pelancas a caírem, né? Mas Deus estabeleceu 120 anos. Ele limitou a faixa etária, a nossa idade a essa terra, o nosso tempo a essa terra, a 120 anos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 fala: tudo tem o seu tempo determinado. Eu ministrei uma outra palavra chamada as temporadas da nossa vida. Então todos nós temos as nossas temporadas, a nossa idade, a nossa juventude, a maturidade, a velhice. Todos nós, querido, temos as nossas oportunidades. Há pessoas, querido, vivendo, é esse que é o grande problema, como se sempre houvesse o amanhã. Tem pessoas que acham que sempre podem fazer as coisas amanhã, que elas podem tomar decisões importantes depois, que elas podem abandonar pecados depois, que elas podem resolver problemas depois.
tem pessoas que sempre acham, querido, que podem fazer as coisas amanhã. E isso vai cegando os olhos espirituais de muitas pessoas, porque Deus estabelece limites. E, meu amado, quando o limite chega, Deus diz: basta, basta, agora não dá mais, agora o tempo acabou. Agora, querido, você teve todas as suas oportunidades. Irmãos, quando Deus diz basta para o homem, o juízo começa. E se você for observar a Bíblia de forma criteriosa, na Bíblia vemos vários momentos em que Deus declarou basta. Eu escolhi alguns que eu senti muito forte Deus falando comigo. Primeiro é a história de Noé, nos dias de Noé. Irmãos, Noé construiu uma arca, não foi um dia nem um mês, foram 120 anos. Por 120 anos, Noé pregou: vai haver um dilúvio, Deus vai destruir tudo, arrependam-se, mudem de vida, deixem seus pecados, voltem para Deus, vocês são povo de Deus. Por 120 anos, Noé pregou a salvação para aquele povo. Mas, querido, a arca foi concluída, e em Gênesis capítulo 7, versículo 16, a Bíblia fala: e o Senhor o fechou por fora. Quero que você entenda uma coisa: não foi Noé que fechou a arca, foi o próprio Deus que fechou a arca por fora. Irmãos, quando Deus fecha a arca por fora, não importa mais gritar, não importa mais chorar, não importa mais dizer: ah, Noé, agora eu acredito, ah, Noé, me salva, Noé, você é muito cruel, Noé, tem misericórdia de nós, dos nossos filhos, Noé, vai todo mundo morrer. Não importa mais, acabou a oportunidade, a porta se fechou. Irmãos, a gente precisa entender isso na nossa vida. Outra história muito forte da Bíblia é a história das cidades Sodoma e Gomorra. Lá em Gênesis 18, a Bíblia fala que os pecados daquela cidade se multiplicaram tanto. Gênesis 18, 20. O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, ao ponto que esses pecados subiram até os céus. E chega o momento que vem o juízo. Chega o momento que vem o basta de Deus, o chega de Deus. E infelizmente essas cidades foram destruídas. A Bíblia também conta a história da saída do povo lá do Egito. E lá, meu amado, quantas vezes Moisés foi até o faraó e disse: faraó, liberta meu povo, essa palavra do Senhor. E a Bíblia fala que faraó endurecia seu coração: não vou libertar. Ele começava a ver as dificuldades acontecendo, e ele tentava negociar, mas ele voltava atrás e dizia: não vou libertar. E quanto mais ele dizia não, pior ficava a situação dele. E a Bíblia relata, querido, que lá em Êxodo 9:12, que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Irmãos, nós precisamos entender que quando o homem insiste em ignorar Deus, chega um momento em que Deus confirma a decisão do homem. Por várias vezes Deus tentou te salvar, por várias vezes Deus tentou te pegar, por várias vezes Deus tentou te ajudar, mas toda vez você diz não para Ele, toda vez você fala: não quero, não dá, não posso. Um dia Deus vai dizer: tudo bem, então se é isso que você quer, pode viver a sua vida. Se é isso que você quer, então seja feliz desse jeito. Essa não é a vontade de Deus,
Mas já que é a sua vontade, então você pode viver essa vida que você quer. Chega um momento que Deus confirma aquilo que você escolheu para a sua vida, querido. Então nós precisamos começar a entender que Deus está nos chamando para Ele, e que nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. A ilusão do depois é uma armadilha. Sabia que o inimigo, ele não diz para você, não sirva a Deus. Dificilmente Satanás vai dizer para ti, não vai na igreja, não vai na célula. Satanás, ele não tem essa estratégia de tentar negar, porque senão você vai querer. O que Satanás tenta falar para você é, não sirva agora. Não, agora não. Não, você é muito jovem ainda, aproveita a sua vida. Depois você vem para Deus. Não, você agora acabou de passar nesse concurso, acabou de entrar na faculdade. Primeiro, experimenta o mundo, experimenta as novidades, as coisas. Depois você vai para a igreja. Satanás, ele tem essa estratégia de sempre falar para você depois, agora não. Agora não, agora não, ainda não estou preparado. Eu ainda não estou pronto para fazer uma decisão por Cristo. Eu ainda não estou pronto para abandonar esses pecados, esses prazeres. Eu ainda não vou me preparar. Meu amado, essa é a armadilha de Satanás. Ele quer que você empurre para frente, que você não tome uma decisão hoje. Mas olhando a história do governador Félix, lá em Atos 24, 25, ele teve a oportunidade de ouvir Jesus, e a Bíblia fala que ele quase se converte, ele quase é convencido. Mas sabe o que o governador Félix fala, que está registrado? Por agora, vai-te, e quando tiver oportunidade, te chamarei. O governador Félix achava que ele poderia ter mais uma oportunidade. Ele achava que no futuro, talvez ele se encontraria de novo, aí sim ele ia tomar uma decisão por Cristo. Mas, amado, na Bíblia, você não vai encontrar nenhum registro que Félix teve outra oportunidade. Aquela provavelmente foi a única e última oportunidade que ele teve de transformar a sua vida. Em Provérbios 27, 1, a Bíblia nos orienta a não presumas o dia de amanhã. De nós não tentarmos imaginar o que vai acontecer amanhã na nossa vida. Irmãos, nenhum de nós tem controle do amanhã. Nenhum de nós pode dominar o amanhã. O que você, amado, pode controlar é este momento agora que você está. É este momento agora que você se encontra, que você precisa tomar as suas decisões. É agora que você tem que dizer não para o pecado. É agora que você tem que dizer não para as coisas erradas. É agora que você tem que se posicionar diante de toda a corrupção, de todo o pecado e dizer sim para Jesus. É agora. Não pense que amanhã você pode ter uma nova oportunidade, porque talvez você não tenha. Adiar é decidir contra. Todas as pessoas que adiam estão dizendo não. Irmãos, eu vi uma história uma vez de um homem que estava em cima do muro. E então aquele homem em cima do muro, de um lado, viu vários anjos, e aqueles anjos gritavam: vem para cá, vem para esse lado, sai daí, vem para cá, aqui você vai ser abençoado, aqui você vai crescer, aqui você vai ser salvo. E de repente aquele homem em cima do muro olha para o outro lado e vê lá os capetas de Satanás, e eles estão caladinhos, quietos, ninguém está gritando, ninguém está chamando, e o homem pergunta: por que vocês não estão me chamando para esse lado? E Satanás olha para ele e diz: porque o muro é meu. Todas as pessoas que estão em cima do muro
já fizeram a sua escolha. Amados, a inércia é escolher. Não existe neutralidade espiritual. Não, pastor, é porque eu fico neutro. Eu vou na igreja, mas eu fico neutro. Não existe, querido. Eu quero te dizer que Deus está gritando para você, antes de dizer basta. Antes do juízo, Deus sempre vai te avisar, como Ele sempre está avisando. Antes do juízo, Ele vai te chamar, Ele vai te confrontar. Amado, pense na sua própria vida. Quantas oportunidades você já teve? Quantas chances Deus já te deu? Por favor, não caia no erro de Sansão. Sansão cometia seus pecados, mas ele falava mais uma vez: o Espírito Santo vem sobre mim. E ele novamente continuava na vida errada, e mais uma vez o poder de Deus vem sobre mim. E ele continuava naquela prática de pecados, até que um dia ele falou mais uma vez: o poder de Deus vem sobre mim. Só que o poder de Deus não estava mais nele. Nós não podemos cair nesse erro de Sansão, de ficar achando que mais uma vez, que mais uma vez, que mais uma vez. Meu amado, eu quero te perguntar, quantas pessoas já te ajudaram? Deus mandou anjos para ir até você. Deus mandou homens de Deus, mandou líderes, mandou discipulador, mandou pastor, mandou tanta gente para chegar lá e falar com você e te dar oportunidade. Quantas pessoas Deus já mandou para te ajudar? Eu quero ir mais além. Quantas pregações você já ouviu? Talvez nesse naipe, assim com muita clareza, não sei se foram muitas. Mas, irmão, quantos homens de Deus já subiram nessa plataforma, pregando a palavra de Deus, que Deus falou no seu coração? Quantas mensagens você não já assistiu no YouTube, em outras redes sociais, e Deus falou com você no seu coração? Então, o que te falta, querido? O que você precisa mais para entender o chamado de Deus para a sua vida? Não seja que nem Israel, onde o profeta Amós profetizou lá, no capítulo 4, versículo 6, mesmo depois de tantas circunstâncias e aviso, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Depois de tanta ajuda, tanta oportunidade, tanta chance, você ainda insiste em não se converter a Deus? Querido, Apocalipse 3:20, fala bem assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu quero que você olhe para mim agora. Um dos maiores princípios bíblicos, eu vou repetir isso, se não for o maior, mas um dos maiores princípios bíblicos se chama livre-arbítrio. Queridos, Deus não vai obrigar ninguém a amá-lo. Vou lhe falar isso que talvez você não tinha esse entendimento. Deus nunca vai te forçar a amar a Ele. Nunca Deus vai chegar com você e vai te obrigar, e vai te pressionar, e vai te constranger a você amar a Ele. Nunca. Olha só o que o versículo fala: eu estou à porta e bato. E estar à porta e bater é graça. É Deus, é Jesus te dando a oportunidade. Irmãos, mesmo que a minha esposa, a Natalina, que está linda por sinal, que está que nem uma noiva, né?
ela ore por mim nesses 20, a partir do dia 25, os 21 dias de jejum. Ela ore por mim, ela jejue por mim, ela vai para o pó. Ela não pode abrir a porta do meu coração. Ela não pode me fazer ser salvo. Ela não pode. A Bíblia fala que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ouça e olhe para mim. Quem tem que abrir a porta da sua vida é somente você. Só você pode permitir Jesus entrar no seu coração. É só você que pode decidir, querido. Como eu gostaria de ter o poder de fazer alguém ser salvo. Eu não tenho esse poder. Eu ministro a palavra de Deus, mas somente você pode abrir a porta do seu coração e dizer: sim, Jesus, eu quero o Senhor. Entra na minha vida, muda a minha história, me ajuda nesses pecados, me ajuda nessa vida derrotada que eu tenho, me ajuda a mudar a minha história. Somente você pode abrir a porta do seu coração. Agora, meu amado, se você decidir abrir a porta, Jesus continua falando: eu vou entrar na sua casa. Ele vai entrar na sua vida. Ele vai cear com você, ou seja, ele vai fazer uma festa para você, mas ele também diz: você vai cear comigo. É como se agora você vai fazer uma festa para Jesus. As bênçãos, a graça, a unção, a presença, o sucesso que Jesus tem, todos Ele vai te dar, ao ponto que você vai ser tão abençoado, tão próspero, tão transformado, que você também vai fazer uma festa para Ele. Agora, é necessário abrir a porta, é necessário permitir Jesus entrar. Meu amado, se você, por outro lado, ficar em silêncio e não abrir a porta, o silêncio, depois vem o juízo. Você fez a sua escolha. Você fez a sua escolha. Então agora você vai arcar com as consequências da sua escolha. Eu penso que o tempo acabou, queridos. É agora, é hora de decisão. Deus não negocia com a indecisão. Deus, Ele pede que nós nos posicionemos, que nós decidimos a nossa vida. Lá em Josué 24:15 tem aquela palavra tão poderosa de Josué: escolhei hoje quem vocês querem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é se posicionar. Isso é dizer: Senhor, eu agora te entrego a minha vida. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Pai, não importa as circunstâncias, não importa a política, não importa a guerra, não importa problema, não importa a miséria, não importa o que acontecer, a partir de hoje eu sou teu Deus. E pronto. Aí, meu amado, pode vir qualquer circunstância na sua vida, você se posicionou. Mas quando nós continuamos indecisos, amado, nós somos como aquele barco sem leme. Qualquer coisa, qualquer notícia, qualquer situação, afasta a pessoa de Deus, afasta a pessoa da igreja, porque ela não se posicionou de verdade. Hebreus capítulo 3, versículo 15, fala bem assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje você está ouvindo Deus te chamar, querido, então você não pode fechar a porta do seu coração. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 25, quando o apóstolo estava profetizando sobre a vinda do noivo e a noiva,
ele escreveu esse versículo poderoso, que é uma profecia. Depois que o pai da família se levantar e fechar a porta. Olha só, vai chegar o momento que a porta vai ser fechada. Não, pastor, é porque o senhor não entende. Hoje é muito difícil servir a Deus. O caminho é estreito, a porta é estreita, pastor. Tem que fazer muita coisa, querido. Hoje nós temos um caminho. Hoje nós temos uma porta. Hoje nós temos uma escolha. É uma escolha. É você quem decide se você quer entrar na porta ou não. É você que decide se você quiser andar nesse caminho ou não. Agora, saiba de uma coisa: um dia essa porta vai se fechar. Um dia não terá mais razão de você clamar, de você gritar. Quando o noivo chegou e pegou aquelas 5 noivas que estavam preparadas, e elas entraram e fecharam a porta, a Bíblia fala que chegaram depois as outras noivas, chorando, gritando: abre a porta. Só que a porta estava fechada. Não espere ser tarde demais para você decidir a sua vida. Amados, nós estamos percebendo que a última chamada está chegando antes do basta final. Se você observa o que está acontecendo hoje na terra, você vai ver que os sinais proféticos estão todos se cumprindo na terra. Apocalipse, versículo 22, versículo 11 e 12, diz bem assim: continue o injusto a praticar a injustiça. Olha só, continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. Amados, se você tem acompanhado as notícias, você tem percebido que está ficando mais claro aquelas pessoas que são erradas, que praticam coisas erradas. Elas estão perdendo a vergonha. Elas estão agora claramente na rede social, na TV, declarando e se posicionando pelas coisas erradas que elas defendem e acreditam. Agora, se elas estão se posicionando, por que nós vamos continuar na neutralidade? É a hora da igreja do Senhor Jesus se posicionar também para aquilo que nós acreditamos que é certo. Meu amado, eu e você não podemos negar a palavra de Deus. Eu e você não podemos deixar de nos posicionar em relação àquilo que Deus está nos falando que é certo e que é errado. É a hora de deixar a corrupção, é a hora de deixar a mentira, é a hora de deixar o pecado, é a hora de deixar a impureza, é a hora de você, querido, se posicionar. Mateus 24, 44 diz bem assim: por isso, está em vós apercebidos. Você está percebendo o que está acontecendo, querido? Os sinais atuais que as profecias bíblicas estão todos se cumprindo sobre a volta de Cristo. A qualquer momento Jesus pode retornar, meu amado. São guerras, rumores de guerras. Meu amado, você vê aí terremotos em muitos países, inclusive aqui no Brasil já teve terremoto. Você viu aí enfermidades como a Covid-19, que foi uma enfermidade horrível. Você está vendo aí a perseguição clara e ferrenha à igreja, a homens de Deus, a pastores, a homens santos consagrados a Deus, que estão sendo ameaçados de serem presos, querido. Misericórdia! Você acha que isso é normal? Não! Isso é a palavra de Deus se cumprindo. Isso são os preparativos para a última chamada de Deus. E amado, eu quero te dizer, o mundo, ele está bem perto desse basta final de Deus.
E a igreja de Deus precisa despertar. O pecador precisa decidir. E eu quero te fazer uma última pergunta. E se hoje for a sua última oportunidade? Por favor, se coloque em pé. Quero que você feche seus olhos. Que você, querido, possa refletir na sua vida como eu estou refletindo na minha. Lá no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 6, a palavra de Deus fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Meu querido, por favor, não endureça o seu coração. Não adie mais. E por favor, não brinque com a graça. Deus é bondade, mas Ele é severidade. Enquanto Deus estava falando comigo sobre essa palavra, eu senti muito forte Ele pediu para eu fazer um apelo, por isso que eu vou fazer. E eu quero fazer um apelo hoje nesse culto, querido, como uma oportunidade para você. Talvez você está aqui, você nunca entregou a sua vida para Jesus. Você nunca abriu a porta do seu coração para Jesus. Você precisa fazer isso. Essa é a sua oportunidade. Mas talvez você está aqui, querido, e você sabe que você não está salvo, que você não entregou a sua vida para Cristo. E hoje é o dia de você fazer uma decisão de qualidade, de você reconciliar de qualidade. Mas eu sei, algum gigante você vai ter que enfrentar: o gigante do orgulho, o gigante da vergonha de sair do seu lugar, o gigante da acusação, de alguns olhares para você. Você tem alguns gigantes, mas eu sinto no meu coração, querido, que se você abrir a porta do seu coração hoje, vai acontecer uma festa dentro de você. Deus vai cear com você e você vai cear com Ele. Então, enquanto nós estivermos adorando, ouça o que eu vou te falar agora. Isso é uma escolha. Você precisa decidir por si só. Mas todos aqueles que querem Jesus, ou querem reconciliar com Jesus, saia do seu lugar. Venha bem aqui na frente, bem pertinho de mim no altar. Viver, não vale a pena.
mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena escutar o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Vocês que estão aqui na frente, por favor, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, opera nesse lugar. Opera na vida dessas pessoas. Eu quero que você repita comigo algumas palavras. De olhos fechados, diga bem assim: Senhor Jesus, eu abro a minha vida e te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como dono da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, porque de hoje em diante e por toda a eternidade eu sou teu. Por favor, abra seus olhos e olhe para mim. Essas palavras parecem que foram muito simples, mas elas são poderosas. João 1,12 fala que agora vocês são filhos de Deus. Mas eu quero que vocês entendam que vocês não estão só nessa caminhada. Você não precisa lutar só a partir de hoje. Deus te deu uma família que quer te ajudar. E eu quero que você olhe para trás e conheça a sua família agora, em nome de Jesus. Parabéns por essa escolha. Nós queremos te dar mais orientações, queremos orar mais por você. Então aqui ao meu lado tem uma placa escrito Siga Jesus. Por favor, alguns minutinhos, vai ser bem rápido. Siga essa placa até uma sala ao lado. Os pastores e voluntários vão te ajudar. Meus amados, eu quero estar encerrando esse culto orando por você, te ajudando em oração e profetizando na tua semana. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na sua casa e na sua vida. Por favor, não receba essa mensagem como uma condenação, mas receba essa mensagem como a voz de Deus falando com você. De olhos fechados, deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o poder rema dessa palavra, Pai, seja sobre cada pessoa que está no culto presencial, mas também sobre cada pessoa que está online pela TV Amazônia. Que eles possam sentir a Tua presença, Pai, essa semana. Pai, aonde eles chegarem, a luz de Deus vai chegar. Aonde eles entrarem, Pai, o sal da terra vai entrar. A Tua presença vai espantar espíritos malignos. A Tua presença vai trazer paz. Pai, a Tua graça, a Tua unção na vida, Pai, da Tua igreja, vai fazer essa cidade ser uma cidade completamente rendida aos pés de Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro, Pai, portas abertas. Uma semana de prosperidade. Uma semana de sucesso. Uma semana de provisão. Agora dá ordem aos teus anjos, Pai, para se acamparem na casa e ao redor dessa pessoa. Que ele esteja blindado. Mal nenhum te sucederá. Enfermidade nenhuma chegará na tua casa, porque você está guardado e protegido no nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Jesus. Amém.